Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Como vocês sabem, eu sou o Caco Ramos e já de cara eu peço que se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo vai para o ar, compartilhem, comentem se gostarem do vídeo e vamos para o assunto de hoje, que é basicamente como a leitura transformou a minha vida como um todo, certo? Então, eu escrevi um texto que eu botei no meu blog e no meu site, né? No blog do meu site, mais precisamente, que eu falo exatamente disso, dessa transformação que teve nos últimos anos por conta da leitura. Então, não aconteceu por acaso, tá? Essa minha adoração, digamos assim, por leitura, ou o interesse em si, não foi por acaso. Em 2007 para 2008 eu entrei numa empresa e para chegar lá no deslocamento eu ficava 1h30 de manhã e 1h30 no final da tarde. E teve um agravante de estar em boa parte desse tempo reformando a avenida principal da minha cidade, então essa viagem de ônibus, né, deixa bem claro, de ônibus chegava a demorar às vezes 2h30 a 3 horas, né? Mas esse tempo ocioso me deu a oportunidade de ler, porque eu não tinha outra coisa para fazer. E dá muita preguiça, a viagem fica ainda maior quando você não está fazendo nada. E principalmente pela manhã, as pessoas não querem conversar, ficar de papo, né? E eu não tinha, um detalhe muito interessante, eu não tinha um smartphone para ficar correndo redes sociais como nós temos hoje. Então, vamos lá. O livro que me fez despertar para essa paixão, para esse hábito, que se tornou um hábito nesses últimos 12, 13 anos, foi exatamente esse aqui, ó. O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Esse livro basicamente conta a história de um boêmio, né? Se passa na classe alta londrina, e condição a qual o Oscar Wilde pertencia, né? Ele era uma pessoa de posses e dado a noitadas e viagens, coisas do tipo, então ele retrata isso no personagem Dorian Gray, que é pintado por um talentoso pintor, e a obra fica tão real que ela começa a envelhecer no lugar dele e ele permanece jovem por anos e anos, né? Então, nisso ele faz várias coisas ruins, como matar o pintor que pintou ele, brincar com os sentimentos de uma mulher, e coisas do tipo, né? Então esse livro, por ser cativante, a história ser muito bem escrita, embora eu não tenha lido a original, ele me fez desenvolver o hábito de ler. Depois, por conta do seriado Dexter, eu acabei me interessando pelos livros. Eu não tenho o primeiro aqui, porque eu emprestei e não me devolveram, né? Os livros do Jeff Lindsay sobre a série, mas já não é algo que eu recomendo. Por incrível que pareça, a série é melhor que os livros, embora a ideia seja meio distorcida. E muito importante salientar para vocês, eu tenho aqui, Shakespeare lá em cima, dá para ver. Isso aqui tudo é literatura grega, até chegar aqui na Eneida de Virgílio. Para trás, o teatro grego, tem Homero. Aqui coisas clássicos como Paraíso Perdido, do John Milton, Fausto, do Goethe, os 2 volumes. Temos aqui o Conde de Monte Cristo,
nós temos Don Quixote, Miguel de Cervantes, por aí vai, alguns livros históricos aqui. Mas um livro que eu li 3 vezes, e as 3 vezes eu tive uma opinião completamente diferente, foi esse aqui. Eu tinha lido em PDF e comprei a versão impressa, que é um livro do Stephen Covey, que eu já vi muita gente lendo no metrô, no ônibus, e para quem busca uma literatura sofisticada, esse livro tem uma linguagem muito simples e fala 7 hábitos até óbvios. Claro que se você chegar e dizer para uma pessoa que se ela escovar os dentes 3 a 4 vezes por dia, né, após as refeições, visitar um dentista regularmente e usar fio dental, ela vai ter dentes saudáveis, certo? Isso é o mais óbvio, mas as pessoas, muita gente não faz isso. Então as pessoas leem esse livro e acham que é uma coisa boba, não põe em prática o que tem aqui por achar que é óbvio demais. Mas o conjunto desses 7 hábitos que ele explica ajudaram muito na minha vida, principalmente nos últimos 2, 3 anos, quando eu tive que mudar de profissão e também tive uma mudança física de comportamento para evitar o estresse, a depressão. E esse livro foi uma das influências do Wendel Carvalho, cujo curso, né, o treinamento Método Cronos, tem até o link aqui embaixo para quem tiver interesse em conhecer, foi o que me despertou para desenvolver esse hábito. Embora eu tivesse lido 2 vezes esse livro já, a primeira vez eu achei bobo, a segunda vez eu detestei. Eu estava num período de me adaptar à vida administrativa, por causa do meu emprego, né? Nessa condição que eu falei, que eu ficava 2 horas, 3 horas no ônibus. E como eu estava em contato com os clássicos, tinha lido o Oscar Wilde, eu achei bobo isso aqui. Parecia literatura de gente desocupada, gente que queria ter argumento em discussão. E no fim, hoje faz 2 semanas que eu reli ele, eu vejo o quanto o que eu apliquei disso aqui, através da metodologia do Cronos, mudou minha vida. Mudou a vida para melhor, né? Então, esse livro fez toda a diferença, indiretamente por causa do método Cronos, mas hoje eu leio isso aqui e concordo com 90% do que ele sugere. E outro, que eu tive um contato imediato e li o livro, ele, na hora, quando eu li eu achei muito bom, depois eu já não achei tão bom assim, agora volto a gostar, é esse, do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Embora ele seja um escritor que está vivo, né, o Stephen Covey morreu tem, acho que, quase 2 décadas, ele passou por dramas muito sérios na vida e ele já tinha escrito uma obra muito ampla no final dos anos 90, falando de psicologia, que é Maps of Meaning, o mapa do significado, que ele aborda vários temas, mas com uma linguagem próxima do Jung, que ele se diz ser fã do Jung, seguir a linha junguiana em vários aspectos. Mas essas 12 regras para a vida também são coisas simples do que nós percebemos no dia a dia, mas que postas em prática com uma visão um pouco mais crítica e com a mente aberta, elas fazem total sentido e agregam. Agora, o livro mais polêmico desses é um best-seller. Ele também complementa o método Cronos que eu citei, né? Que foi a metodologia que realmente me deu ferramentas para
transcender o momento que eu estava. Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Muito popular no final da década de 90. Tony Robbins sintetizou aqui nesse livro práticas de programação neurolinguística e psicologia que fazem com quem realmente busca com afinco uma mudança de perspectiva, principalmente da vida, encontrar ferramentas e tem vários passo a passo, dicas para melhorar o humor, a saúde, o desempenho financeiro. Então, por mais que você ler Tony Robbins hoje, na década de 2020, seja algo até de crítica, porque nós temos com a internet hoje, todo mundo fala mal de todo mundo. Embora pareça uma coisa besta, muito do que tem aqui faz todo sentido e, se aplicado, tem resultados práticos muito rápidos. Eu tenho quase todos os livros que ele lançou no Brasil. Esse com certeza é o melhor deles, que é o primeiro, lançado lá no final da década de 80, mas ainda é muito atual e é revisitado por vários gurus na internet. Mas vamos além. Dito isso, no geral, foi o conhecimento desses livros específicos que, colocados em prática, eu consegui melhorar a minha vida, mas foi a literatura clássica, ler Homero, ler Dante, Cervantes, Shakespeare, Oscar Wilde, John Milton, foi que ampliou a minha visão de mundo, porque essas histórias, elas transcendem o tempo, transcendem o espaço, e quando estamos absortos, presos à nossa cultura, às mesmas pessoas, às mesmas atividades, a gente tende a mandar para o nosso subconsciente a mensagem que essa é a nossa realidade e é que a gente não pode sair disso. E isso realmente nos deprime. Eu passei por depressão, por ansiedade, por estar preso a situações do cotidiano que para mim pareciam muito difíceis. Tive perdas familiares, é óbvio, como todos têm, ainda mais depois de uma pandemia, mas quando eu tive problemas de verdade para resolver, eu saí desse marasmo. Eu busquei força, eu tive clareza, lucidez para resolver os problemas. E muitos deles eu mesmo tinha criado, eram questões práticas do dia a dia. Hoje, após muita leitura, após testar muitas ferramentas, eu acredito que eu esteja no meu melhor momento psicológico, financeiro, físico, espiritual e nos meus relacionamentos. Eu vejo nos últimos 2, 3 anos uma mudança que não ocorrera durante os outros 40 da minha vida. Então a literatura está intrinsecamente, profundamente ligada a isso. Então, eu deixei os links aqui embaixo para o texto do meu blog. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Para quem não tiver paciência de ler o que eu escrevi lá. E espero que vocês comentem, vocês dêem a opinião de vocês. Vai ser muito importante, tá? Então eu escrevi o seguinte: este texto tem tudo para ser um clichê imbecil. Mesmo assim, tentarei fazer dele um documento que leve uma mensagem relevante a alguém que tenha a paciência de ler. Bom, nem todo mundo tem a paciência de ler, né? Isso porque, na cultura popular, ler é um hábito saudável e muitos acabam concordando com isso em conversas superficiais. Entretanto, nada mais falso. É uma mentira amplamente difundida que a leitura seja algo importante,
já que as pessoas apenas afirmam isso, mas não leem realmente. Isso é verdade. Se você acha algo importante e não dedica 1 hora por dia ou por semana para isso, você não acha isso importante? É uma mentira? É mentira você achar que é importante ler e não ler. Então, não acho que é importante. Porém, com os recursos que temos hoje em dia, as pessoas passam muito tempo lendo, seja publicações em feeds de redes sociais ou mensagens no WhatsApp. Contudo, não é essa a leitura que é elogiada socialmente como hábito positivo, mas sim a apreciação dos clássicos que precedem qualquer um desses vícios da modernidade. Realmente, as pessoas leem muito no WhatsApp, no feed de notícias do Facebook, do Instagram, do Twitter, mas é uma leitura irrelevante, é uma leitura de momento que se esfarela, não soma em nada. Há uma grande quantidade de tensão nesse contexto, pois atualmente estamos nos tornando leitores vorazes, que eu acabei de dizer, mas de besteiras que compartilhamos em plataformas como Facebook, Instagram e Twitter, ao mesmo tempo em que desprezamos os clássicos que nos elevariam como seres humanos, o que ocorreu comigo. A partir da leitura dos clássicos, contato com os clássicos, eu tive uma melhora de vida significativa. Some-se a isso a estratégia midiática de utilizar títulos sensacionalistas para atrair cliques de curiosos e os intermináveis feeds que estimulam o organismo a produzir dopamina, assim como games no estilo Candy Crush e assemelhados, tão populares hoje em dia. Ou seja, aparece na tela do seu celular ali, tragédia com fulano, daí tu não gosta do cara, tu vai lá, clica pra ler, tu vai ver a tragédia que ocorreria se ele fizesse não sei o que, coisas do tipo, assim, notícias muito chamativas, que nem telejornais. O fato de manter tais práticas acaba fazendo com que o subconsciente assimile a ideia de que estamos todos progredindo, porque lemos o tempo todo, estamos conectados tanto com as notícias como com as pessoas com as quais temos contato. Ou seja, esse alto grau de estímulo à produção de dopamina, que é o sentimento aquele que está na ansiedade dos games, que você quer avançar de fase, e daí acaba tendo aquela recompensa quando consegue, é o que é a estratégia por trás de todas as mídias que envolvem as redes sociais, né? Mas perceba que isso é gratuito, não é gratuito. Em todos os sites de notícias e feeds de redes sociais há conteúdo pago e promoções, anúncios, com o intuito de vender algo para quem está conectado atrás de obter dopamina. Não à toa, as empresas como Google e Meta faturam fortunas com impulsionamentos de perfis e publicações, além, é claro, dos anúncios já citados. Porém, não é só a leitura de mensagens e publicações que mantém a atenção das pessoas a seus celulares por mais de 50 horas semanais, segundo alguns estudos, mas os conteúdos em vídeo também. Quanto mais infantil e sem noção eles forem, mais populares demonstram ser. Este conjunto faz com que se construa muito potencial midiático concentrado em um smartphone e tenha levado as empresas de internet a baratear seus custos para garantir estes altos fluxos de audiência. Percebam que hoje ter internet no celular é muito barato. A equação é simples: internet e celular para todos, mais conteúdo interativo, mais impulsionamentos e anúncios, igual muito dinheiro para grandes empresas. É o que ocorre. Mas, voltando ao assunto principal, a leitura e como ela transformou minha vida, foi o contato com Shakespeare, Oscar Wilde, Homero, entre tantos outros, que me fez progredir tanto pessoal como profissionalmente. Foi o que eu expliquei mais no início do vídeo. Embora pareça algo desconexo com a realidade atual, não é? Porque o certo é ficar clicando em notícias o tempo todo para ter assunto, conheço muita gente assim, ler os clássicos fez com que eu evitasse as redes sociais, ao mesmo tempo, ao menos enquanto estava lendo, utilizasse a internet com mais foco naquilo que realmente estava procurando e alimentasse minha mente com matéria-prima
de qualidade ao pensar nas grandes questões da humanidade que transcenderam o tempo, o espaço e o quanto elas refletem de certa forma na minha vida. Isso é algo bem mais difícil, tá? Pouca gente faz e ajudaria muito se elas realmente fizessem. Essas leituras fizeram com que eu aumentasse meu círculo de influência e desenvolvesse habilidades que me tornassem apto a buscar novos desafios e superá-los. Foi o que eu falei na minha vida pessoal. Foi exatamente essa condição que me fez mudar radicalmente de vida quando as condições necessitaram de rápida adaptação por conta da pandemia a partir do início da década atual. Ou seja, a pandemia fez com que muita gente acelerasse processo, mudasse radicalmente de vida para não quebrar, principalmente empresas e profissionais que atendiam diretamente ao público. Por fim, se não fossem as horas de ociosidade dentro de um ônibus para me deslocar de casa para o trabalho e vice-versa, hoje não teria como buscar conhecimento para aprimorar minhas habilidades profissionais, físicas, familiares, intelectuais e espirituais. O que tenho tido contato nos últimos anos através da leitura não seria possível em qualquer outra hipótese. Realmente, na quantidade, certamente não. Embora eu pague mentorias para melhorar em diversos aspectos. Eu me aprofundo nisso mesmo. Ainda tive que conviver com pessoas que me olhavam com ar snob para questionar o retorno que essa prática me trazia. Ou seja, as pessoas que dizem que ler era importante ficavam perguntando o que ler Shakespeare contribuiria para a minha vida, Nenhuma delas conseguiu transcender a condição que tinham quando as conheci, e jamais terão se não abrirem seus olhos para as possibilidades que existem, mas que ignoram por achar que a vida é somente o conjunto de crenças que elas foram acumulando ao longo dos anos. Porém, tenho a convicção que é isso que elas querem, e criticar quem não se acomoda faz com que se sintam bem com as decisões que tomaram de não evoluir. Ou seja, as pessoas elas ignoram esse acúmulo de conhecimento gerado pela literatura, e é muito rápido, porque se as pessoas leem bons livros e falarem a respeito com outras pessoas, elas evoluirão, tanto na sua comunicação quanto na projeção de possibilidades, de ideias. Não é algo à toa, tanto é que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo leem muito, até hoje. Mas alguns preferem um diploma, ficar acomodado num trabalho ali, e ao ver outras pessoas buscarem alternativas, elas ficam ofendidas até, mesmo dizendo, a leitura é ótimo, mas tu lê, o que tu ganha com isso? Então, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Ele ficou um pouco longo, eu vou deixar ele assim, não vou editá-lo, eu vou botar alguns trechos nas redes sociais, e espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem as notificações através do sininho, comentem, compartilhem e curtam. Até o próximo vídeo.